A oração poderosa de hoje é para você que sente que algo espiritual tem tentado atingir a sua casa. Talvez o ambiente esteja pesado, as brigas aumentaram, a saúde da família tem sido abalada e a paz parece ter ido embora. Você sente que o mal está rondando o seu lar e só a luz de Deus pode mudar essa situação. Mas escute, hoje o céu se move por você. São Miguel e os 3 arcanjos, São Rafael, São Gabriel e São Uriel, estão descendo agora com suas espadas flamejantes para libertar a sua casa de toda a força do mal e trazer luz onde há escuridão. Eles vão quebrar as correntes espirituais, limpar cada cômodo e devolver a paz e a presença de Deus ao seu lar. Então agora, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações todos os dias. Curta este vídeo para fortalecer essa corrente de libertação. Escreva nos comentários: São Miguel e os 3 arcanjos, libertem minha casa e tragam luz. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que a luz do céu também alcance outras casas. Hoje, os 3 arcanjos estão entrando na sua casa para destruir o mal e restaurar a luz divina. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, guerreiro invencível que permanece diante do trono do Altíssimo, empunhando a espada flamejante da justiça divina, venho hoje prostrado diante de ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, implorando tua poderosa intercessão e proteção sobre minha casa e minha família. Tu que foste escolhido por Deus, desde antes da criação do mundo, para ser o defensor dos filhos da luz, tu que enfrentaste Lúcifer no momento de sua rebelião e o expulsaste do paraíso celestial com o grito vitorioso: quem é como Deus? Venho hoje clamar por tua presença em meu lar. São Miguel, meu protetor e defensor, sei que não estás distante, mas sempre pronto para atender ao chamado daqueles que buscam refúgio sob tuas asas poderosas. Peço-te agora, com toda humildade e confiança, que desças do céu com tua legião de anjos guerreiros e estabeleças um acampamento de proteção ao redor de minha casa. Que tua espada flamejante circule cada canto, cada parede, cada porta e cada janela, impedindo que qualquer força maligna penetre neste espaço sagrado que consagro novamente a Deus neste momento. Bendito Arcanjo Gabriel, mensageiro da Boa Nova, portador das revelações divinas, tu que anunciaste a Maria o maior mistério da história da humanidade, a encarnação do Verbo de Deus. Venho também invocar tua presença luminosa em minha casa. Tu que trouxeste clareza onde havia confusão, esperança onde havia desespero e alegria onde havia tristeza, peço-te que ilumines minha mente e meu coração com a sabedoria que vem do alto. Muitas vezes, a escuridão que permeia nosso lar não é apenas espiritual, mas também mental e emocional. São Gabriel, ajuda-me a discernir a vontade de Deus com clareza, a compreender os mistérios que me cercam e a receber as mensagens divinas que Deus deseja comunicar-me através de circunstâncias, pessoas e situações. Que tua luz celestial dissipe toda confusão, todo engano, toda mentira que o inimigo tenta plantar em minha mente. Que eu possa ouvir com nitidez a voz de Deus falando ao meu coração, guiando-me pelos caminhos da verdade e da justiça. São Gabriel, assim como anunciaste a Zacarias o nascimento de João Batista, mesmo quando ele duvidava, venho pedir-te que anuncies em minha casa o nascimento de uma nova era de fé, esperança e amor. Santo Arcanjo Rafael, médico divino, companheiro fiel dos que caminham em busca de cura e restauração, tu que acompanhaste o jovem Tobias em sua jornada perigosa e o protegeste do demônio Asmodeu, venho clamar por tua presença curadora em meu lar. Quantas feridas existem em minha casa, ó Rafael? Feridas físicas, emocionais, espirituais e relacionais que sangram invisíveis aos olhos humanos, mas que causam sofrimento profundo e real. Algumas dessas feridas são antigas,
carregadas por gerações, traumas não resolvidos que se tornaram portas abertas para a ação do maligno. Outras são recentes, causadas por palavras ásperas, mágoas não perdoadas, ressentimentos cultivados e falhas de amor. São Rafael, peço-te que percorras cada cômodo de minha casa com teu bálsamo celestial, ungindo cada membro da família com o óleo da cura divina. Onde há doença física, traz saúde. Onde há ferida emocional, traz consolação. Onde há quebrantamento espiritual, traz restauração. Assim como curaste a cegueira de Tobit, cura também a cegueira espiritual que nos impede de ver as bênçãos de Deus e reconhecer sua presença em nossa vida. Que tua medicina celestial penetre profundamente em cada alma que habita este lar, trazendo paz interior, alegria genuína e esperança renovada. Ó santos arcanjos, sei que não agis sozinhos, mas sois acompanhados por incontáveis legiões de anjos que servem ao Senhor dia e noite. Invoco hoje todos esses espíritos bem-aventurados para que venham em auxílio de minha casa. Anjos da guarda de cada membro da minha família, peço que redobrem sua vigilância e proteção. Não permitam que o inimigo se aproxime daqueles que estão sob vossa responsabilidade. Serafins ardentes, que cantais eternamente Santo, Santo, Santo diante do trono de Deus, vinde e purificai minha casa com o fogo do amor divino, queimando toda impureza, todo pecado, toda mancha que profana este espaço sagrado. Querubins, guardiões dos mistérios divinos, vinde e estabelecei em minha casa um santuário onde a presença de Deus possa habitar de forma permanente. Potestades, que governais sobre as forças da natureza, vinde e colocai ordem onde há caos, harmonia onde há discórdia e equilíbrio onde há desequilíbrio. Dominações, que administrais a vontade divina, vinde e ensinai-me a submeter minha vontade à vontade do Pai, para que minha casa seja verdadeiramente um reino onde Deus reina soberano. Pai Celestial, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, venho diante de Ti, reconhecendo minha total dependência de Tua graça e misericórdia. Sei que os anjos, por mais poderosos que sejam, são apenas Teus servos e instrumentos de Tua vontade. É a Ti, portanto, que dirijo minha súplica mais profunda. Senhor, Tu conheces cada detalhe de minha situação. Tu vês o que eu não vejo, sabes o que eu não sei, e compreendes o que eu não compreendo. Tu conheces as forças espirituais que operam contra minha casa, as estratégias do inimigo para destruir minha família, e as fragilidades que nos tornam vulneráveis aos ataques das trevas. Mas tu também conheces teu poder infinito, que é infinitamente maior do que qualquer força do mal. Por isso venho hoje, não com medo ou desespero, mas com fé inabalável em tua capacidade de salvar, libertar e proteger. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que venceste a morte e o inferno em tua cruz gloriosa, peço-te que estendas tua mão poderosa sobre minha casa neste momento. Que o sangue precioso que derramaste no Calvário seja aspergido sobre cada porta, cada janela, cada parede, criando um selo de proteção que nenhuma força maligna possa romper. Espírito Santo, sopro de Deus, fogo purificador, vento poderoso que move onde quer, vinde e renovai completamente minha casa. Assim como no dia de Pentecostes, desceste sobre os apóstolos em línguas de fogo, transformando homens medrosos em pregadores corajosos, desce agora sobre minha família e transforma-nos. Onde há medo, traz coragem. Onde há dúvida, traz fé. Onde há divisão, traz unidade. Onde há frieza espiritual, traz fervor. Espírito Santo, tu que és a fonte de todos os dons e carismas, derrama sobre minha casa os dons espirituais necessários para nossa proteção e crescimento. O dom do discernimento para reconhecer as armadilhas do inimigo, o dom da sabedoria para tomar decisões corretas, o dom da fortaleza para resistir às tentações, o dom da oração para manter comunhão constante com Deus e o dom do amor para amarmos-nos uns aos outros como Cristo nos amou.
Que minha casa se torne uma pequena igreja doméstica, onde o louvor a Deus jamais cessa e onde tua presença é sempre bem-vinda e celebrada. São Miguel Arcanjo, retorno a ti neste momento para pedir algo específico e urgente. Que percorras minha casa, cômodo por cômodo, e expulses toda a força maligna que, porventura, esteja operando neste espaço. Começo pela entrada principal. São Miguel, coloca-te como sentinela à porta de minha casa, impedindo que qualquer espírito maligno entre. Que somente aquilo que é de Deus, que vem de Deus e que glorifica a Deus, tenha permissão para cruzar esta porta. Que cada pessoa que entrar seja envolvida por uma luz protetora que neutralize qualquer influência negativa que possa trazer. Na sala de estar, onde minha família se reúne, onde recebemos visitas, onde compartilhamos momentos de convivência, peço-te que estabeleças uma atmosfera de paz, alegria e comunhão. Que conversas edificantes aconteçam aqui, que risos genuínos ecoem nestas paredes e que relacionamentos sejam fortalecidos neste espaço. Expulsa daqui todo o espírito de contenda, de fofoca, de crítica destrutiva, de amargura e de ressentimento. Que a presença de Deus seja tão forte aqui que qualquer pessoa que entre sinta imediatamente a paz que excede todo o entendimento. Na cozinha, onde o alimento físico é preparado, que também seja preparado o alimento espiritual através de conversas significativas e momentos de partilha familiar. São Rafael, peço tua bênção especial sobre os alimentos que consumimos, para que não apenas nutram nossos corpos, mas também sejam fonte de saúde e vitalidade. Que cada refeição seja uma oportunidade de agradecimento a Deus e de comunhão familiar. Nos quartos, espaços íntimos de descanso e privacidade, estabelece uma proteção especial, São Miguel. Que nosso sono seja tranquilo, livre de pesadelos e perturbações espirituais. Que nossos sonhos sejam puros e, quando Deus desejar falar-nos através deles, que sejamos capazes de ouvir e compreender. Protege especialmente os quartos das crianças, esses seres preciosos e vulneráveis que dependem de nossa proteção e da proteção celestial. Que anjos da guarda montem guarda permanente ao redor de suas camas, afastando todo o mal e infundindo-lhes paz e segurança. No banheiro, espaço de purificação física, que também ocorra purificação espiritual. Que toda impureza física ou espiritual seja lavada e descartada, não encontrando lugar permanente em nossa casa. São Gabriel, peço tua presença especial nos espaços onde estudamos, trabalhamos e buscamos conhecimento. Ilumina nossas mentes para que possamos aprender e crescer em sabedoria. Ajuda as crianças e jovens em seus estudos, para que alcancem seu potencial máximo e usem seus talentos para a glória de Deus. Protege-nos das filosofias enganosas e dos ensinos falsos que abundam em nosso tempo. Que tenhamos o dom do discernimento para separar o trigo do joio, a verdade da mentira, aquilo que edifica daquilo que destrói. Nos espaços de lazer e entretenimento, que nossas escolhas sejam sábias e edificantes. Protege-nos, ó arcanjos, da invasão sutil do mal através de músicas destrutivas, filmes e programas que degradam a dignidade humana, jogos violentos e conteúdos de internet que envenenam a mente e corrompem o coração. Que tenhamos a coragem de desligar, de descartar, de nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus, mesmo que seja popular ou socialmente aceito. Ó santos arcanjos, peço também vossa proteção sobre os objetos materiais de minha casa. Que nenhum objeto seja porta de entrada para forças espirituais negativas. Se houver em minha casa qualquer objeto que tenha sido dedicado a ídolos, usado em práticas ocultas, ou que carregue alguma maldição ou energia negativa, peço que me des discernimento para identificá-lo e coragem para removê-lo. Que cada objeto em minha casa seja apenas aquilo que aparenta ser,
um objeto material, sem poder espiritual próprio, e não se torne um ídolo que rouba o lugar que pertence somente a Deus. Abençoa os símbolos sagrados que escolhemos ter em nossa casa: crucifixos, imagens santas, bíblias, rosários e outros objetos de devoção. Que estes não sejam meras decorações, mas lembretes constantes da presença de Deus e canais de graça espiritual. Que ao olharmos para um crucifixo, sejamos lembrados do amor sacrificial de Cristo. Ao vermos uma imagem de Maria, sejamos inspirados à pureza e à obediência. Ao tocarmos um rosário, sejamos movidos à oração contemplativa. Meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza, venho hoje diante de Ti trazendo não apenas pedidos de proteção, mas também as feridas profundas que existem em minha casa e que têm sido portas abertas para a ação do inimigo. Reconheço com humildade e arrependimento que muitas das trevas que invadem meu lar não vieram apenas de ataques externos, mas nasceram de dentro de nossas próprias falhas, pecados, omissões e fraquezas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, intercedei por mim enquanto confesso diante do Pai Celestial as realidades dolorosas que têm permitido que a escuridão permaneça onde deveria haver apenas luz. Há em minha casa palavras não ditas que deveriam ter sido pronunciadas com amor, e palavras ferinas que foram lançadas como flechas envenenadas no calor da raiva, causando feridas que ainda sangram no silêncio da noite. Quantas vezes o orgulho impediu um pedido de perdão que restauraria a paz? Quantas vezes a teimosia manteve um muro de separação quando uma palavra gentil poderia construir uma ponte de reconciliação? Senhor, reconheço que esses pecados de omissão e comissão criaram fraturas nas fundações espirituais de minha casa, e por essas brechas o inimigo tem penetrado sorrateiramente. A dor do desamor habita entre nós mais frequentemente do que gostaria de admitir. Há dias em que vivemos sob o mesmo teto como estranhos, cada um enclausurado em seu próprio mundo de preocupações, ansiedades e distrações, sem perceber que a pessoa ao nosso lado está morrendo aos poucos por dentro, sufocando em solidão, mesmo estando acompanhada. Pai Celestial, choro diante de Ti, reconhecendo que tenho sido negligente em demonstrar afeto, em expressar gratidão, em celebrar as pequenas vitórias, em consolar nas derrotas, em estar verdadeiramente presente, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente. São Rafael, arcanjo da cura, toca estas feridas de abandono emocional, de frieza relacional, de indiferença que se tornou rotina. Há casais que dormem na mesma cama, mas cujos corações estão a quilômetros de distância. Há pais e filhos que habitam a mesma casa, mas cujas almas não se encontram há anos. Há irmãos que se tornaram rivais ao invés de aliados. Ó Deus, que dor profunda é esta que corrói os vínculos familiares que Tu mesmo estabeleceste como reflexo do Teu amor. Cura, Senhor, cura estas relações quebradas, restaura a capacidade de amar, de perdoar, de recomeçar. As mágoas acumuladas ao longo dos anos formaram camadas densas de ressentimento em minha casa. Recordações dolorosas que deveriam ter sido curadas e superadas foram, ao invés disso, ruminadas repetidamente, alimentadas por pensamentos vingativos, transformadas em narrativas distorcidas, onde cada um se vê como vítima inocente e o outro como algoz impiedoso. Senhor Jesus, que do alto da cruz perdoaste aqueles que Te crucificavam, ensina-me o caminho do perdão verdadeiro, aquele que não é apenas um conceito intelectual ou uma decisão fria da vontade, mas uma transformação profunda do coração que liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. São Miguel, guerreiro de Deus, ajuda-me a combater os pensamentos de vingança que invadem minha mente quando me lembro das ofensas sofridas.
Cada vez que esses pensamentos vierem, que eu possa invocar teu nome e o nome de Jesus, expulsando essas sugestões do maligno que deseja manter-me aprisionado no calabouço da amargura. Há em minha casa ofensas que parecem imperdoáveis aos olhos humanos, traições que quebraram a confiança, palavras cruéis que destruíram a autoestima, negligências que causaram danos irreparáveis, violências sutis ou explícitas que marcaram para sempre. Como perdoar o imperdoável, Senhor? Como liberar alguém da dívida quando a ferida ainda dói tanto? A resposta não está em minhas forças, mas na tua graça. Reconheço que não posso perdoar plenamente com meus próprios recursos humanos limitados. Preciso do teu perdão, fluindo através de mim como um rio de águas vivas que lava, purifica e restaura. Espírito Santo, derrama em meu coração o bálsamo do perdão divino, que eu possa experimentar tão profundamente o perdão que recebi de Deus, um perdão imerecido, gratuito, completo, que seja natural e inevitável estender esse mesmo perdão aos que me ofenderam. São Gabriel, mensageiro da verdade, ajuda-me a ver a situação com os olhos de Deus. Mostra-me que aqueles que me feriram também são pessoas feridas, carregando suas próprias dores, limitações e lutas. Não se trata de justificar o mal que fizeram, mas de compreender que são seres humanos imperfeitos, assim como eu, igualmente necessitados da misericórdia divina. Que esta compreensão amoleça meu coração endurecido e abra caminho para o perdão autêntico. A culpa também habita em minha casa como um fantasma persistente. Há erros do passado que não consigo esquecer, decisões equivocadas cujas consequências ainda colhemos, palavras que gostaria de nunca ter dito, ações que gostaria de nunca ter cometido. A voz acusadora do inimigo ecoa constantemente em minha mente. Você não presta. Você arruinou tudo. Você não merece ser perdoado. Você deveria sentir vergonha pelo resto da vida. Senhor Jesus, que vieste não para condenar, mas para salvar, silencia esta voz mentirosa do acusador. Tua palavra declara que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se tu me perdoaste, quem sou eu para recusar esse perdão e continuar me condenando? São Miguel, arcanjo defensor, expulsa de minha mente os demônios da culpa patológica, da vergonha tóxica, da autoflagelação emocional, que não vem de Deus, mas do inimigo da minha alma. Há uma diferença entre o remorso saudável que me leva ao arrependimento e à mudança, e a culpa destrutiva que me paralisa e me impede de avançar. Ajuda-me a discernir entre os dois, que eu possa confessar meus pecados, receber o perdão de Deus, fazer as reparações possíveis e então seguir em frente sem carregar fardos que Cristo já carregou por mim na cruz. O medo tem sido outro tirano cruel que governa minha casa com mão de ferro. Medo do futuro incerto, medo da escassez financeira, medo da doença e da morte, medo da rejeição, medo do fracasso, medo de não ser suficientemente bom, medo de ser abandonado, medo de perder o controle. Esses medos não são apenas sentimentos passageiros, mas tornaram-se fortalezas mentais que ditam decisões, paralisam sonhos, sufocam a fé e bloqueiam as bênçãos de Deus. Pai Celestial, tua palavra nos diz centenas de vezes, não temas, revelando que este é um dos teus comandos mais repetidos, porque conheces nossa tendência humana de viver escravizados pelo medo. São Rafael, que disseste a Tobias, coragem, a cura está próxima. Infunde coragem em meu coração medroso. Ensina-me que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de confiar em Deus apesar do medo. Que cada vez que o medo bater a porta, eu possa responder com fé, declarando as promessas de Deus sobre minha vida e minha casa.
O inimigo usa o medo como instrumento de tortura psicológica, apresentando cenários catastróficos, magnificando problemas e minimizando o poder de Deus. Não permitirei mais que essas mentiras governem minha casa. As preocupações excessivas têm roubado a paz de minha casa, transformando dias que deveriam ser vividos com gratidão e alegria em corridas ansiosas atrás de soluções para problemas que muitas vezes nem existem. Quantas noites de sono foram perdidas ruminando preocupações? Quantos momentos preciosos com a família foram desperdiçados porque minha mente estava distante, obcecada com as incertezas do amanhã? Jesus, Tu nos ensinaste a não nos preocuparmos com o dia de amanhã, pois cada dia tem suas próprias dificuldades. Ensinaste-nos a olhar para as aves do céu e os lírios do campo, reconhecendo que se o Pai Celestial cuida deles, quanto mais cuidará de nós, seus filhos amados. Perdoa-me, Senhor, por insultar Tua providência através de minhas preocupações obsessivas, como se Tu não fosses suficientemente bom ou poderoso para cuidar de mim e dos meus. São Gabriel, que anunciaste não temas a Maria, anuncia também sobre minha casa que Deus está no controle e que suas misericórdias se renovam a cada manhã. Que eu possa descansar nesta verdade e viver um dia de cada vez, confiando que o mesmo Deus que me sustentou até aqui continuará me sustentando no futuro. A inveja e a comparação têm envenenado as relações dentro de minha casa. Olhamos para as famílias alheias e suas aparentes felicidades perfeitas, suas casas maiores, seus carros mais novos, suas viagens exóticas, suas conquistas invejáveis, e sentimos que nossa vida é insuficiente, que somos menos afortunados, menos abençoados, menos felizes. Esquecemos que estamos comparando nosso interior, que conhecemos com todas suas imperfeições e lutas, com o exterior dos outros, que muitas vezes é apenas uma fachada cuidadosamente construída. Senhor, perdoa-nos por essa ingratidão disfarçada de comparação. Ajuda-nos a reconhecer e celebrar as bênçãos únicas que recebemos de Ti, sem medir nossa felicidade pela régua alheia. São Miguel, expulsa de nossa casa o espírito de inveja que cega nossos olhos para as dádivas presentes e nos faz cobiçar o que pertence aos outros. Que possamos cultivar um coração grato que reconhece que, embora não tenhamos tudo o que desejamos, temos tudo o que precisamos e muito mais do que merecemos. A comunicação quebrada tem sido fonte de incontáveis mal-entendidos e conflitos em minha casa. Falamos sem ouvir. Ouvimos sem compreender, interpretamos através dos filtros de nossas feridas passadas, atribuímos intenções negativas a palavras neutras, guardamos silêncios pesados, carregados de mensagens não verbais de desaprovação e distanciamento. São Gabriel, arcanjo da comunicação divina, ensina-nos a arte de dialogar com verdade, amor, paciência e humildade. Que nossas palavras sejam temperos salgadas com graça, edificando e não destruindo, curando e não ferindo, aproximando e não afastando. Que aprendamos a ouvir ativamente, com interesse genuíno, sem interromper, sem já estar formulando nossa resposta enquanto o outro ainda fala. Que tenhamos a coragem de expressar nossos sentimentos de forma honesta, mas respeitosa, sem agressividade, mas também sem passividade doentia que esconde ressentimentos. Que os silêncios entre nós sejam silêncios confortáveis de comunhão tranquila, não silêncios gélidos de guerra fria. As dependências e vícios que existem em minha casa, sejam de substâncias, de comportamentos, de tecnologia, de trabalho, de relações doentias, têm sido correntes invisíveis que nos aprisionam e portas escancaradas para a ação do maligno. Ó Deus libertador, que quebras as cadeias dos cativos e proclamas liberdade aos prisioneiros, estende tua mão poderosa e liberta-nos de toda escravidão. Reconheço que estas dependências não são apenas fraquezas de vontade,
mas batalhas espirituais profundas que não podem ser vencidas com esforço meramente humano. Precisamos do teu poder sobrenatural operando em nós. São Rafael, arcanjo curador, vem e cura as raízes destas dependências, as feridas emocionais, os vazios existenciais, as dores não resolvidas que buscamos medicar através destes comportamentos destrutivos. São Miguel, guerreiro celestial, combate os espíritos malignos que fomentam e fortalecem estas dependências, mantendo-nos cativos e roubando nossa dignidade, nossa saúde, nossos relacionamentos e nosso futuro. Que possamos experimentar a verdadeira liberdade que só Cristo pode dar, aquela liberdade gloriosa dos filhos de Deus que não são mais escravos de nada nem de ninguém, exceto do amor divino. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor dos exércitos celestiais, venho agora a este momento crucial de nossa oração, onde não apenas reconhecemos nossas feridas e fraquezas, mas clamamos com todas as forças de nossa alma pela manifestação tangível e poderosa de Tua presença em nossa casa. Chegou a hora de invocar Teu nome com autoridade, de declarar Teu senhorio sobre cada centímetro de nosso lar, de estabelecer Teu reino onde antes reinavam as trevas. São Miguel Arcanjo, príncipe dos guerreiros celestiais, convoco-te agora para a batalha decisiva. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que subiu aos céus e está assentado à direita do Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Ordeno que desças com toda a milícia celestial e traves guerra sem quartel contra todas as forças espirituais das trevas que ousaram invadir e permanecer em minha casa. Que tua espada flamejante, forjada no fogo do amor divino e temperada na justiça eterna, seja desembainhada neste momento e comece a golpear, a cortar, a destruir toda fortaleza demoníaca, toda maldição geracional, todo encanto maligno, toda obra de feitiçaria, toda influência diabólica que se estabeleceu em meu lar. São Miguel, em nome do sangue precioso de Jesus Cristo derramado no Calvário, pelo poder da sua santa cruz, pelos méritos de sua paixão, morte e ressurreição gloriosa, ordeno-te, expulsa de minha casa todo espírito de discórdia que semeia brigas e contendas entre os membros da família. Amarra e lança para fora todo demônio de divisão que trabalha incansavelmente para separar o que Deus uniu. Destrói toda a obra do espírito de Jezabel que manipula, controla e domina através de sedução, intimidação e feitiçaria. Quebra toda a cadeia forjada pelo espírito de enfermidade que ataca nossos corpos com doenças, dores e debilidades. Esmaga a cabeça da serpente antiga, que é o espírito de mentira, pai de toda falsidade, que distorce a verdade e planta suspeitas e acusações em nossas mentes. Aniquila o espírito de pobreza e miséria, que bloqueia as bênçãos financeiras, rouba oportunidades e mantém famílias em ciclos intermináveis de dificuldades materiais. Derruba as fortalezas do espírito de morte, prematura que assombra gerações, ceifando vidas antes do tempo determinado por Deus. Expulsa todo o espírito de vícios e dependências que escraviza e destrói o corpo, templo do Espírito Santo. Arranca pela raiz todo o espírito de depressão, ansiedade, pânico e desespero que rouba a alegria, a paz e a esperança dos corações. São Gabriel, arcanjo da anunciação e da revelação divina, peço-te neste momento que percorras minha casa, proclamando decretos celestiais de vitória e libertação, assim como anunciaste a Maria que nada é impossível para Deus. Anuncia sobre minha família que estamos vivendo o momento de nossa libertação definitiva. Declara sobre minha casa: este lar pertence ao Senhor. Aqui é território conquistado pelo sangue de Jesus. Aqui habita o Altíssimo. Aqui reina o Rei dos Reis. Aqui não há espaço para trevas, porque a luz de Cristo brilha intensamente. São Gabriel,
que tua voz poderosa ressoe em todas as dimensões espirituais, anunciando aos principados e potestades das trevas que eles não têm mais autoridade, não têm mais direito legal, não têm mais permissão de permanecer neste espaço que agora consagramos totalmente a Deus. Que o som de tua trombeta celestial seja como um terremoto espiritual que sacode todas as estruturas malignas construídas ao longo dos anos, fazendo-as desmoronar completamente. Proclama sobre cada pessoa desta família que somos propriedade exclusiva de Deus, comprados por alto preço, selados com o Espírito Santo, destinados para a glória eterna, e que nenhuma força humana ou demoníaca pode nos arrancar das mãos do Pai. São Rafael, arcanjo médico de Deus, invoco tua presença curadora neste momento crítico da batalha espiritual. Vem com teu frasco de bálsamo celestial e derrama generosamente sobre cada ferida aberta, cada cicatriz dolorosa, cada memória traumática, cada dor emocional que existe em minha casa. Toca com tuas mãos ungidas pelo poder de Deus cada pessoa que habita aqui. Começando pelas crianças, esses pequeninos preciosos que são tão vulneráveis às marcas dos traumas familiares. Passa tuas mãos sobre suas cabecinhas, abençoando suas mentes para que se desenvolvam saudáveis, livres de medos, de inseguranças, de feridas de rejeição ou abandono. Toca seus coraçõezinhos para que cresçam fortes, capazes de amar e de serem amados, livres de bloqueios emocionais. Visita os jovens e adolescentes que enfrentam tantas pressões, tentações e confusões nesta fase crítica da vida. Cura suas identidades feridas, suas autoestimas fragmentadas, suas percepções distorcidas sobre si mesmos e sobre o mundo. Restaura os adultos que carregam mochilas pesadas de responsabilidades, fracassos, desilusões e cansaço existencial. Renova suas forças como as da águia. Reacende a chama da esperança que se apagou sob o peso das decepções. Cura especialmente os idosos que podem estar sofrendo de solidão, de sentimentos de inutilidade, de medos relacionados à morte e ao desconhecido que se aproxima. Meu Deus, clamo a Ti neste momento com a intensidade de quem está em meio a uma tempestade violenta e vê ao longe a luz do farol que indica porto seguro. Como o salmista que clamava das profundezas, eu clamo a Ti. De profundis clamavi ad te, Domine. Das profundezas clamo a Ti, ó Senhor. Ouve minha voz. Que Teus ouvidos estejam atentos à voz das minhas súplicas. Não permitas que minha casa seja arrastada pela correnteza das trevas. Não permitas que minha família seja dispersada pelos ventos das adversidades. Não permitas que o inimigo conquiste o território que Tu nos confiaste. Levanta-te, ó Deus, levanta-te e dissipa teus inimigos. Que fujam de Tua presença aqueles que Te odeiam. Como se dissipa a fumaça, assim se dissipem. Como se derrete a cera diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas os justos se alegrem, exultem na presença de Deus e se regozijem com alegria. Senhor, faz de minha casa este lugar de alegria, onde os justos se regozijam em Tua presença. Que a luz de Tua glória encha cada cômodo com tal intensidade que nenhuma sombra possa subsistir. Pai Celestial, invoco sobre minha casa o poder do nome de Jesus Cristo, que este nome, que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, seja invocado continuamente em nosso lar, que seja a primeira palavra ao acordarmos e a última ao dormirmos. Que seja nossa exclamação de alegria nos momentos felizes e nosso grito de socorro nos momentos difíceis. Que seja a arma que empunhamos contra todo ataque espiritual. Nome de Jesus, nome poderoso, nome vitorioso, nome que salva, que cura, que liberta, que protege, que provê, que transforma. No nome de Jesus Cristo, ordeno que toda maldição seja quebrada.
No nome de Jesus Cristo, comando que toda porta aberta ao maligno seja fechada e selada com o sangue do Cordeiro. No nome de Jesus Cristo, decreto que toda palavra negativa pronunciada contra minha família seja anulada e revertida. No nome de Jesus Cristo, declaro que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. No nome de Jesus Cristo, proclamo vida onde havia morte, luz onde havia trevas, saúde onde havia doença, prosperidade onde havia miséria, união onde havia divisão, paz onde havia tormenta, sangue precioso de Jesus, sangue redentor, sangue purificador, sangue que lava, limpa e santifica, sangue que tem poder para apagar toda mancha de pecado, todo vestígio de impureza, toda contaminação espiritual. Invoco-te neste momento sobre minha casa. Que minhas mãos sejam como aspersores espirituais que lançam este sangue sagrado sobre cada porta, cada janela, cada parede, cada objeto, cada pessoa. Que o sangue de Jesus forme uma muralha impenetrável ao redor de nossa propriedade, um círculo de fogo protetor que nenhum demônio ouse atravessar. Onde este sangue for aspergido, que toda força maligna seja imediatamente destruída, consumida pelo poder purificador que emana do sacrifício perfeito do Calvário. Sangue de Jesus cobre minha família. Sangue de Jesus purifica nossa casa. Sangue de Jesus sela nossa proteção. Sangue de Jesus marca-nos como propriedade exclusiva de Deus, assim como o sangue do Cordeiro Pascal nas portas das casas israelitas no Egito impediu que o anjo destruidor entrasse. Que o sangue de Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, impeça que qualquer destruição alcance minha família. Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Santíssima Trindade, enviado pelo Pai e pelo Filho para ser nosso Consolador, nosso guia, nosso santificador, nosso capacitador, vem neste momento com teu fogo purificador e consome tudo o que não é de Deus em minha casa. Como línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos no cenáculo, desce sobre nós agora e acende em cada coração a chama do amor divino, do zelo pela santidade, da paixão por Deus. Espírito Santo, queima toda impureza moral que contamina nossa casa. Queima toda idolatria que coloca criaturas no lugar do Criador. Queima toda tibieza espiritual que nos torna fracos e vulneráveis. Queima todo o pecado que nos separa de Deus, mas que este fogo, enquanto consome o que é mal, ao mesmo tempo aqueça o que está frio, ilumine o que está obscuro, fortaleça o que está fraco e vivifique o que está morto. Espírito Santo, sopra sobre nós teu vento poderoso que varre para longe toda a sujeira espiritual acumulada, todo entulho de pecados antigos, toda poeira de negligências religiosas. Que teu sopro seja como furacão divino que limpa completamente o ambiente espiritual de nossa casa, renovando o ar que respiramos com o oxigênio puro da santidade. Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Rainha dos anjos e dos santos, aquela que esmagou a cabeça da serpente, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, venho refugiar-me sob teu manto protetor neste momento de batalha espiritual. Assim como acolheste os apóstolos medrosos no cenáculo após a morte de Jesus, acolhe-nos agora sob tua proteção maternal. Maria, tu, que experimentaste em tua própria vida as investidas do maligno, desde a fuga para o Egito, escapando de Herodes, até a dor lancinante ao pé da cruz, conheces intimamente as lutas que enfrentamos contra as forças das trevas. Por tua intercessão poderosíssima junto a teu Filho Jesus, obtém para nós a graça de completa libertação e proteção. Que teu pé imaculado esmague definitivamente a cabeça de toda serpente que tentar atacar minha família. Envolve nossa casa com teu manto azul celeste, criando um tabernáculo sagrado onde o mal não pode penetrar.
Ensina-nos tua receita de santidade, o sim total a Deus, a obediência amorosa, a humildade profunda, a pureza radiante, a fé inabalável que declara: faça-se em mim, segundo a tua palavra, mesmo quando não compreendemos os caminhos misteriosos da providência divina. São José, terror dos demônios, padroeiro da Igreja Universal, guardião da Sagrada Família, homem justo e fiel que protegeste Jesus e Maria com tua vida, venho pedir-te neste momento que estendas tua proteção também sobre minha família. Tu que recebeste em sonhos avisos divinos sobre os perigos que ameaçavam o menino Jesus e agiste prontamente para protegê-lo, obtém para mim também o dom do discernimento para perceber os perigos espirituais que ameaçam minha casa e a prontidão para agir em defesa dos meus. São José, os demônios tremem diante de ti, porque conhecem tua intimidade com Jesus, tua comunhão profunda com Maria, tua vida de trabalho santificado, tua morte santa amparado por Jesus e Maria. Por esta autoridade espiritual que possuis, intercede por nós para que nossa casa seja libertada de toda influência maligna, que eu possa imitar teu silêncio contemplativo, tua obediência ampronta, teu trabalho diligente, tua paternidade responsável, tua vida escondida, mas poderosamente eficaz. Deus de toda graça e misericórdia, chegamos agora ao momento de selar esta oração com palavras de fé triunfante, de gratidão antecipada, de declaração profética sobre o futuro glorioso que aguarda minha casa sob tua proteção divina. Não termino esta oração com dúvidas ou incertezas, mas com a convicção absoluta de que foste fiel em ouvir cada palavra pronunciada, cada gemido inexprimível do Espírito, cada lágrima derramada em tua presença. Creio firmemente que neste exato momento, enquanto ainda pronuncio estas palavras, teus anjos já estão operando, teu Espírito já está agindo, teu poder já está se manifestando em minha casa. A batalha já foi vencida na dimensão espiritual e agora veremos gradualmente a manifestação desta vitória em nossa realidade física, emocional e relacional. Glória seja dada ao teu santo nome, ó Pai Celestial, porque tu és fiel para cumprir todas as tuas promessas. Tu disseste em tua palavra que se 2 ou mais se reunirem em teu nome, ali tu estarás no meio deles, e que tudo o que pedirem em nome de Jesus será concedido. Apoio-me nesta promessa com fé inabalável. São Miguel Arcanjo, sei que atendeste ao meu chamado e que neste momento já estabeleceste teu acampamento militar ao redor de minha propriedade. Visualizo pela fé tua presença majestosa à porta principal de minha casa, empunhando tua espada flamejante, montando guarda permanente, permitindo apenas a entrada daquilo que é abençoado por Deus e impedindo todo o avanço das forças hostis. Vejo tuas legiões angélicas posicionadas estrategicamente em cada canto, vigilantes e alertas, prontas para interceptar qualquer ataque antes mesmo que ele se aproxime. Agradeço-te, poderoso príncipe dos exércitos celestiais, por tua fidelidade em atender aos chamados dos filhos de Deus. Agradeço-te por não te cansares de lutar por nós, por não te desanimares diante da persistência do mal, por não desistires mesmo quando nós mesmos, por fraqueza humana, reabrimos portas que tu havias fechado. Prometo-te, São Miguel, que da minha parte farei tudo ao meu alcance para manter fechadas as portas espirituais de minha casa através de uma vida de oração constante, de vigilância espiritual ativa, de santidade crescente, de obediência aos mandamentos de Deus. Sei que tua proteção é poderosa, mas também sei que precisa da minha cooperação consciente. São Gabriel, arcanjo da luz e da verdade, agradeço-te por iluminares nossa compreensão, por dissipares as trevas da ignorância e da confusão, por anunciares sobre nossa família as boas novas da libertação e da renovação.
Pela tua intercessão, sei que receberemos discernimento para identificar as armadilhas sutis do inimigo, sabedoria para tomar decisões corretas, clareza mental para distinguir a voz de Deus das vozes enganosas que tentam nos desviar. Que nossa casa se torne um lugar de comunicação saudável, onde a verdade seja dita em amor, onde as palavras edifiquem e não destruam, onde os silêncios sejam respeitosos e não pesados, onde os diálogos resolvam conflitos ao invés de acirrar divergências. São Gabriel, assim como anunciaste o nascimento do Salvador, anuncia também sobre nossa família o nascimento de uma nova era de relacionamentos restaurados, de fé renovada, de esperança revitalizada, de amor reacendido. Que cada dia seja como uma anunciação de boas novas vindas de Deus. São Rafael, arcanjo curador, médico, enviado pelo Altíssimo, derramaste teu bálsamo celestial sobre cada ferida de minha família e sei que a cura já começou. Pode não ser instantânea, pode não ser imediatamente visível, mas está acontecendo nas profundezas invisíveis, onde as verdadeiras transformações ocorrem primeiro. Agradeço-te por caminhares conosco, assim como caminhaste com Tobias, sendo nosso guia nas jornadas difíceis, nosso protetor nos caminhos perigosos, nosso conselheiro nas decisões importantes. Que nossa família experimente diariamente teu toque curador, nos corpos que sofrem de enfermidades, nas mentes que lutam contra pensamentos atormentadores, nos corações que sangram de dores emocionais, nos relacionamentos que foram feridos por anos de mágoas. São Rafael, intercede para que o processo de cura seja completo e definitivo, não apenas superficial ou temporário. Que as raízes das doenças, sejam físicas, emocionais ou espirituais, sejam arrancadas e destruídas, impedindo que voltem a brotar no futuro. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus em três pessoas divinas, mistério inefável de amor eterno, fonte de toda vida e de toda santidade, consagro solenemente minha casa a Ti neste momento. Que nossa família seja um reflexo pálido, mas real, da comunhão trinitária que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o amor que nos une seja frágil eco do amor infinito que vos une eternamente. Que nossa casa seja verdadeiramente uma igreja doméstica, um templo vivo, onde Tua presença habita continuamente. Deus Pai, reconheço-te como Senhor absoluto desta casa, como provedor de todas as nossas necessidades, como protetor onipotente que nos guarda sob a sombra de tuas asas. Tudo o que temos e tudo o que somos vem de ti, e a ti deve retornar em forma de louvor, gratidão e obediência. Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, Salvador da humanidade, estabeleço-te como Rei desta casa. Que teu nome seja bendito aqui diariamente, que tua palavra seja lida, meditada e praticada. Que tua vontade seja feita aqui como é feita no céu. Que tua cruz seja exaltada em lugar de destaque, lembrando-nos constantemente do preço que pagaste por nossa redenção. Espírito Santo, habitante dos corações puros, santificador das almas, mestre interior que nos ensina todas as coisas, estabelece tua morada permanente em nossa casa. Que cada pessoa desta família seja templo vivo onde tu habitas, santuário móvel que te carrega para onde quer que vá. Declaro profeticamente sobre minha casa, com a autoridade que me foi dada como filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Esta casa está libertada, esta casa está protegida, esta casa está curada, esta casa está abençoada, esta casa pertence ao Senhor. Aqui não há mais espaço para trevas, porque a luz de Cristo brilha intensamente. Aqui não há mais lugar para o medo, porque o perfeito amor lança fora todo temor. Aqui não há mais território para a doença, porque o poder curador de Jesus opera continuamente.
Aqui não há mais domínio para a pobreza, porque o Deus que supre todas as necessidades, segundo suas riquezas em glória, reina soberano. Aqui não há mais vitória para a divisão, porque o Espírito Santo une os corações em amor fraterno. Aqui não há mais triunfo para o desespero, porque a esperança que não decepciona foi derramada em nossos corações. Aqui não há mais conquista para o pecado, porque a graça de Deus superabunda onde o pecado tentava dominar. Esta casa é território conquistado pelo sangue do Cordeiro. Esta casa tem dono e seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Pronuncio bênçãos sobre cada pessoa que habita esta casa, começando por mim mesmo. Que eu seja homem ou mulher de oração, vigilante espiritual, sacerdote ou sacerdotisa do lar que intercede pela família, profeta que proclama a palavra de Deus sobre os meus, pastor que cuida com amor e firmeza do rebanho doméstico que Deus me confiou. Sobre meu cônjuge, se sou casado, pronuncio bênção de sabedoria, paciência, amor incondicional, parceria verdadeira na construção de um lar santo. Que nosso matrimônio seja rocha sólida sobre a qual a família está edificada, não areia movediça que desmorona ao primeiro vento forte. Sobre nossos filhos, pronuncio bênçãos de proteção divina, de desenvolvimento saudável em todas as áreas, física, emocional, intelectual, social e espiritual. Que cresçam em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, como cresceu o menino Jesus. Que sejam luz onde forem, sal que tempera e preserva, fermento que transforma, cidade sobre o monte que não pode ser escondida. Sobre nossos pais e familiares mais velhos, pronuncio bênção de dignidade na velhice, de saúde tanto quanto possível, de serenidade de espírito, de sabedoria acumulada que abençoa as gerações mais jovens. Estabeleço sobre minha casa um escudo de proteção que não pode ser quebrado. Pelo poder do sangue de Jesus, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo prevalecerá. Nenhuma maldição pronunciada terá efeito, nenhum feitiço lançado encontrará alvo, nenhum trabalho espiritual realizado nos alcançará, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Estabeleço um decreto divino. Todo mal enviado contra minha família retornará multiplicado por 7 sobre quem o enviou. Não como maldição minha sobre eles, mas como consequência natural da lei espiritual de semeadura e colheita que o próprio Deus estabeleceu. Porém, oro também por aqueles que porventura desejem nosso mal, para que sejam tocados pela graça de Deus, convertidos de seus maus caminhos e transformados em testemunhas do amor divino. Comprometo-me solenemente diante dos santos arcanjos e de toda a corte celestial a manter minha casa como território santo através de práticas espirituais consistentes. Prometo que estabeleceremos momentos diários de oração familiar, mesmo que breves, onde nos reuniremos para agradecer a Deus, para apresentar nossas petições, para interceder uns pelos outros. Prometo que a leitura da Bíblia será prática regular em nosso lar, não apenas individual, mas também compartilhada, para que a palavra de Deus habite ricamente entre nós. Prometo que cultivaremos o hábito da gratidão, reconhecendo e celebrando as bênçãos cotidianas que recebemos, grandes e pequenas. Prometo que praticaremos o perdão rápido, não deixando que o sol se ponha sobre nossa ira, resolvendo conflitos com humildade e amor. Prometo que nossa casa será lugar de hospitalidade cristã, onde necessitados encontram ajuda, onde solitários encontram companhia, onde feridos encontram cura.
Prometo que seremos mordomos fiéis dos recursos que Deus nos confia, usando-os não apenas para nosso conforto, mas também para abençoar outros e avançar o reino de Deus. Agradeço a Ti, Pai Celestial, por esta oração que se aproxima de seu fim, mas cujos efeitos são eternos. Agradeço por cada palavra inspirada pelo Espírito Santo, por cada súplica ouvida com amor paternal, por cada lágrima recolhida em Teu vaso celestial. Agradeço porque sei que não oramos em vão, que não clamamos ao vento, que não lançamos palavras ao vazio, mas que cada sílaba pronunciada em fé chegou ao Teu trono de graça e foi recebida com satisfação divina. Agradeço porque já vejo pela fé, antes mesmo de ver com os olhos naturais, a transformação completa de minha casa, a restauração plena de minha família, a manifestação gloriosa de Tua presença em nosso lar. Agradeço porque Tu és Deus que cumpre promessas, que não mente nem se arrepende, que começa boa obra e a completa até o dia de Cristo Jesus. Agradeço porque escolheste amar-nos com amor eterno e porque nada pode nos separar deste amor demonstrado na cruz do Calvário. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, retorno novamente à Tua presença sagrada, porque meu coração transborda de petições que ainda precisam ser pronunciadas, de clamores que ainda ecoam nas profundezas da minha alma, de súplicas urgentes que não podem ficar silenciadas. Venho agora falar-te sobre os aspectos mais íntimos e profundos da vida em minha casa, aquelas áreas delicadas que raramente mencionamos, mas que causam sofrimento silencioso, aquelas feridas escondidas que sangramos por dentro enquanto sorrimos por fora, aquelas batalhas espirituais secretas que travamos na solidão da madrugada, quando todos dormem e só Tu nos vês. São Miguel Arcanjo, guerreiro incansável, peço-te que continues lutando ao nosso lado, porque a batalha ainda não terminou completamente. Embora tenhas expulsado muitas trevas, reconheço que há fortalezas mais profundas, mais enraizadas, mais resistentes, que exigem ataques prolongados e estratégias espirituais mais elaboradas. Vem com renovado vigor e destrói estas fortalezas milenares que foram construídas pedra por pedra ao longo de gerações. Pai Celestial, venho falar-te especificamente sobre as maldições geracionais que foram transmitidas em minha linhagem familiar como herança maldita de pais para filhos, de avós para netos, de bisavós para bisnetos. Quantos padrões destrutivos se repetem em nossa família como se fossem decretos inevitáveis escritos em pedra? Quantas tragédias semelhantes acontecem geração após geração, como se estivessem programadas no código genético espiritual da família. Vejo em minha árvore genealógica os mesmos pecados sendo cometidos repetidamente. Vícios que escravizam cada geração, doenças que afligem sistematicamente os membros da família, fracassos matrimoniais que se multiplicam como praga, pobreza crônica que parece ser destino inescapável, mortes prematuras que ceifam vidas jovens, relacionamentos rompidos que deixam cicatrizes profundas. Senhor, sei que estas não são coincidências nem mero azar, mas consequências de maldições espirituais que precisam ser quebradas pela autoridade do nome de Jesus. Por isso clamo hoje, em nome de Jesus Cristo, quebro toda a maldição geracional que opera em minha linhagem familiar. Quebro maldições de pobreza e miséria financeira. Quebro maldições de enfermidades hereditárias. Quebro maldições de divórcios e separações. Quebro maldições de mortes prematuras e acidentes fatais. Quebro maldições de vícios e dependências químicas. Quebro maldições de fracasso profissional e estagnação. Quebro maldições de esterilidade e problemas reprodutivos. Quebro maldições de depressão e doenças mentais. Quebro maldições de violência doméstica e abusos.
Quebro toda palavra negativa pronunciada sobre minha família por ancestrais, por inimigos, por pessoas que nos desejaram mal. São Gabriel, arcanjo mensageiro, proclama sobre minha linhagem familiar um novo decreto divino que anula todos os decretos anteriores de maldição. Anuncia que a partir deste momento, minha família entra em uma nova era de bênçãos multiplicadas, de favor divino abundante, de misericórdias que se renovam cada manhã. Anuncia que o que era para trás ficou para trás. As tristezas antigas, as lágrimas ancestrais, os gemidos de gerações passadas, e que agora vem tempo de alegria, de restauração, de colheita abundante depois de longos invernos de escassez. Declara sobre nós que somos geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, destinados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. São Gabriel, que tua voz profética ressoe, não apenas no presente, mas também retroativamente no passado, alcançando gerações anteriores e libertando até mesmo as almas de nossos antepassados que porventura estejam em necessidade de orações e prospectivamente no futuro estabelecendo bênçãos sobre gerações vindouras, nossos filhos, netos, bisnetos e toda a descendência que virá. São Rafael, médico celestial, venho pedir-te uma cura profunda e específica, cura das memórias traumáticas que assombram os membros de minha família. Quantas pessoas em minha casa carregam lembranças dolorosas que invadem suas mentes como flashbacks torturantes? Memórias de abusos sofridos na infância que roubaram a inocência e plantaram sementes de vergonha e medo. Memórias de violências presenciadas que criaram feridas emocionais profundas. Memórias de perdas devastadoras que deixaram cicatrizes no coração. Memórias de traições que destruíram a capacidade de confiar. Memórias de humilhações que aniquilaram a autoestima. São Rafael, peço-te que realizes uma cirurgia espiritual nestas memórias, não apagando-as completamente, pois isso seria negar a história vivida, mas curando a dor emocional associada a elas, removendo o veneno que infectou estas lembranças, transformando feridas abertas em cicatrizes fechadas que já não doem mais. Que quando meus familiares recordarem o passado doloroso, possam fazê-lo sem serem novamente traumatizados, sem sentirem as mesmas emoções devastadoras, mas com a paz de quem foi curado pelo poder de Deus e pode olhar para trás sem ser paralisado pelo passado. Senhor Jesus Cristo, venho falar-te sobre algo extremamente delicado, mas essencial: a sexualidade em minha casa. Quantas distorções o inimigo plantou nesta área tão sagrada e tão vulnerável da existência humana. Quantas feridas foram causadas por pecados sexuais, próprios ou alheios, que envergonham, que escravizam, que destroem relacionamentos, que abrem portas para demônios específicos que operam nesta dimensão. Senhor, traz pureza sexual para minha casa, onde houve fornicação, adultério, pornografia, masturbação compulsiva, fantasias impuras, relacionamentos sexuais fora do contexto matrimonial que tu estabeleceste, Senhor. Derrama teu perdão purificador e tua graça restauradora. Cura os casais que sofrem de disfunções sexuais causadas por traumas, por culpa, por vergonha, por falta de comunicação, por pecados não confessados. Restaura a intimidade conjugal para que seja expressão pura de amor, de doação mútua, de prazer santo dentro do matrimônio. Protege as crianças e adolescentes de minha casa da sexualização precoce que a cultura moderna impõe, da pornografia que está a apenas um clique de distância, dos predadores que circulam em redes sociais, das ideologias confusas sobre identidade de gênero que causam perturbação. São Miguel, expulsa todo
Demônio de lascívia, de perversão sexual, de luxúria desenfreada que opera em minha casa, amarra estes espíritos imundos e lança-os no abismo, impedindo que retornem. Pai Celestial, preciso também falar-te sobre as finanças de minha casa, esta área prática, mas espiritualmente significativa. Quantas famílias são destruídas por problemas financeiros, não apenas pela falta de dinheiro, mas pela maneira errada de lidar com ele. Senhor, ensina-nos a mordomia fiel dos recursos que nos confias. Ajuda-nos a diferenciar necessidades de desejos, prioridades de caprichos, investimentos sábios de gastos impulsivos. Quebra em nós o espírito de avareza que acumula egoisticamente, o espírito de ostentação que gasta para impressionar outros, o espírito de ganância que nunca se satisfaz, não importa quanto possua. Mas quebra também o espírito de pobreza que nos faz pensar pequeno, que limita nossa fé, que nos convence de que não merecemos ser abençoados, que sabota oportunidades de prosperidade. Senhor, queremos ser prósperos não para viver no luxo egocêntrico, mas para ter abundância que nos permita viver com dignidade, ajudar necessitados generosamente e avançar teu reino financeiramente. Abre portas de provisão que nenhum homem pode fechar. Fecha portas de desperdício que nenhum homem pode abrir. Multiplica o pouco que temos como multiplicaste os pães e peixes. Transforma nossa casa em canal de bênçãos financeiras que fluem de ti para nós e através de nós para outros. São Gabriel, anuncia sobre as finanças de minha casa que entramos em tempo de colheita depois de longa temporada de semeadura. Anuncia que dívidas serão quitadas, que dificuldades serão superadas, que empregos melhores virão, que negócios prosperarão, que investimentos renderão frutos, que a generosidade será recompensada por Deus, que não se deixa vencer em generosidade. Declara sobre nós que somos cabeça e não cauda, que estamos em cima e não embaixo, que somos emprestadores e não tomadores de empréstimo. Anuncia que o devorador será repreendido por amor de nós, que as janelas do céu se abrirão, derramando bênçãos em tal abundância que não teremos espaço suficiente para recolhê-las. Mas anuncia também que com a prosperidade virá sabedoria para administrá-la, humildade para não nos ensoberbecermos e sensibilidade para compartilhá-la com os que têm menos. Espírito Santo de Deus, venho pedir-te algo essencial para a proteção de minha casa, o dom do discernimento espiritual. Vivemos em tempos de grande confusão onde o mal se disfarça de bem, onde o erro se veste de verdade, onde o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Quantas pessoas sinceras são enganadas por falsos profetas, por doutrinas diabólicas disfarçadas de ensinamentos espirituais, por experiências místicas que parecem celestiais, mas são demoníacas, por movimentos que prometem libertação, mas trazem escravidão. Espírito Santo, dá-nos olhos que veem além das aparências, ouvidos que distinguem a voz do pastor das vozes, estranhas, corações que sentem quando algo não está certo, mesmo que pareça maravilhoso superficialmente. Protege-nos de entrarmos em lugares perigosos espiritualmente. Centros espíritas, terreiros, sessões de ocultismo, práticas esotéricas, terapias alternativas que invocam espíritos, meditações que abrem portas para entidades malignas. Ajuda-nos a testar os espíritos para ver se são de Deus, a examinar todas as coisas e reter o que é bom, a fugir de toda forma de mal. São Miguel Arcanjo, estabeleço-te como guarda permanente sobre as decisões importantes que tomamos em minha família. Quando estivermos prestes a fazer escolhas que nos desviarão do caminho de Deus, que sinais claros nos alertem. Quando oportunidades que parecem douradas forem na verdade armadilhas do inimigo, que teu escudo protetor nos impeça de avançar. Quando relacionamentos perigosos tentarem entrar em nossa vida, que tua espada flamejante corte esses vínculos antes que causem destruição.
Quando filosofias enganosas tentarem seduzir nossas mentes, que tua voz poderosa grite, não, em nossos ouvidos espirituais. São Miguel, protege especialmente os membros mais vulneráveis de minha família, as crianças que ainda não têm discernimento desenvolvido, os adolescentes que estão formando suas convicções, os idosos que podem estar confusos, os emocionalmente fragilizados, que são alvos fáceis de manipulação. Que nenhum lobo disfarçado de ovelha penetre em nosso rebanho familiar. Senhor Deus, venho também interceder pelos relacionamentos externos que influenciam minha família. Amizades, colegas de trabalho, vizinhos, professores, líderes espirituais. Peço que coloques ao nosso redor pessoas que sejam instrumentos de tua bênção, que nos edifiquem na fé, que nos inspirem à santidade, que nos desafiem a crescer, que nos apoiem nas dificuldades. Mas peço também que afastes de nós relacionamentos tóxicos que contaminam, que desanimam, que criticam destrutivamente, que zombam da fé, que incentivam pecados, que roubam nossa paz. Dá-nos sabedoria para saber quando investir em relacionamentos que podem ser restaurados e quando estabelecer limites saudáveis com pessoas que se recusam a mudar e continuam sendo influências negativas. Protege especialmente nossas crianças e jovens na escolha de amizades, pois as más companhias corrompem os bons costumes. Que eles encontrem amigos verdadeiros que compartilham valores semelhantes, que os estimulem ao bem, que caminhem junto com eles na jornada de fé. São Rafael, arcanjo que acompanhaste Tobias em sua jornada e o protegeste de maus companheiros, acompanha também cada membro de minha família em suas jornadas diárias. Quando saírem de casa para trabalho, escola, atividades diversas, vai com eles como companheiro invisível, mas real. Protege-os no trânsito dos acidentes que ceifam tantas vidas. Protege-os da violência urbana que assola nossa sociedade. Protege-os de pessoas mal intencionadas que planejam roubos, sequestros, agressões. Protege-os de doenças contagiosas. Protege-os de influências espirituais negativas que encontram em ambientes que frequentam. Que retornem ao lar são e salvos, em corpo, alma e espírito, trazendo bênçãos e não maldições, paz e não perturbações, luz e não trevas. Meu Deus e meu tudo, oro especificamente pelo futuro de minha casa. Sei que o inimigo não desiste facilmente e que continuará tentando atacar minha família de diferentes maneiras, mas estabeleço hoje um pacto de vigilância constante. Comprometo-me a não baixar a guarda espiritual, a não negligenciar a oração, a não esfriar no zelo pela santidade. Prometo que esta oração não será apenas um momento isolado de fervor espiritual que logo se esfria, mas o início de um estilo de vida de guerra espiritual consciente, de consagração diária a Deus, de busca contínua de tua presença. Que minha casa seja como o cenáculo onde os apóstolos perseveravam unidos em oração. Que seja como a casa de Obed-Edom, que foi tremendamente abençoada, porque acolheu a Arca da Aliança. Que seja como a casa de Lázaro em Betânia, onde Jesus amava estar, porque ali encontrava comunhão genuína. Senhor, faz de nossa casa teu lugar preferido de visitação, onde te sintas bem-vindo, honrado, amado, obedecido. Deus eterno, Criador do universo, Rei da glória, volto mais uma vez à tua presença, porque há dimensões ainda mais profundas desta oração que precisam ser exploradas, verdades espirituais que devem ser declaradas, fortalezas inimigas que precisam ser totalmente demolidas, até não restar pedra sobre pedra. Venho agora tratar de assuntos que muitos consideram tabu, que a sociedade moderna ridiculariza como superstição, mas que tu nos revelaste em tua palavra santa como realidades espirituais concretas que afetam profundamente nossa vida terrena. Falo das obras de feitiçaria, de magia negra, de macumba, de trabalhos espirituais malignos,
de maldições pronunciadas por boca humana, mas energizadas por forças demoníacas, de olhos grandes cheios, de inveja que lançam mal olhado, de pactos com demônios feitos consciente ou inconscientemente que abrem portas legais para a opressão espiritual. Senhor, sei que estas coisas são reais porque Tua palavra fala delas repetidamente, advertindo-nos contra práticas ocultas e prometendo libertação através do poder de Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, Príncipe Celestial, que não teme demônio algum, invoco teu poder neste momento específico contra toda obra de feitiçaria direcionada contra a minha casa. Se alguém por inveja, por ciúme, por vingança, por maldade pura, contratou serviços de feiticeiros, macumbeiros, bruxos para fazer trabalhos contra minha família, eu declaro em nome de Jesus Cristo que todos esses trabalhos estão desfeitos agora. Toda a amarração é desatada, todo despacho é anulado, toda oferenda feita a demônios perde seu poder, toda vela acesa para nos prejudicar se apaga, toda mandinga preparada contra nós se dissolve, todo ebó colocado em nosso caminho é removido e destruído. Todo feitiço lançado retorna 7 vezes contra quem o enviou. Não como minha vingança, mas como consequência espiritual automática da lei divina que protege seus filhos. São Miguel, toma tua espada flamejante e corta todo o cordão espiritual invisível que porventura tenha sido amarrado em membros de minha família através de rituais malignos. Quebra todo o vínculo demoníaco estabelecido sem nosso consentimento. Destrói toda imagem, boneco, fotografia que esteja sendo usado em trabalhos contra nós. Que esses objetos sejam consumidos por fogo celestial e reduzidos a cinzas impotentes. Senhor Jesus Cristo, declaro sobre minha família a proteção absoluta que vem do teu sacrifício na cruz. Teu sangue precioso é selo de propriedade que nos identifica como teus e que impede qualquer trabalho espiritual de ter efeito sobre nós. Mesmo que nos maldigam, somos benditos. Mesmo que nos amaldiçoem, permanecemos sob tua bênção. Mesmo que preparem o pior contra nós, nada nos acontecerá porque tu és nosso. Escudo e protetor. A palavra declara que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Apoio-me nesta promessa com fé inabalável. Declaro que minha família está protegida pelo sangue do Cordeiro, está guardada pela sombra do Altíssimo, está escondida no secreto do Onipotente. Nenhum mal nos alcançará, nenhuma praga chegará à nossa tenda, porque tu darás ordens aos teus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. São Gabriel, arcanjo anunciador, proclama sobre todos aqueles que porventura estejam fazendo trabalhos espirituais contra minha família, uma mensagem clara de advertência. Parem imediatamente porque estão lutando contra Deus, estão tocando na menina dos olhos do Senhor, estão brincando com fogo celestial que os consumirá. Arrependam-se enquanto há tempo, porque o juízo de Deus virá sobre aqueles que persistem em prejudicar seus filhos. São Gabriel anuncia também sobre nós que temos imunidade espiritual concedida pelo próprio Deus, que somos intocáveis para as forças das trevas, que estamos dentro de um círculo de fogo protetor que nenhum demônio pode atravessar. Declara que nossa casa está marcada com o sinal da cruz, identificada como propriedade do reino de Deus, e que todo espírito maligno que se aproximar será imediatamente expulso pela presença dos anjos guardiões que montam vigilância permanente. Espírito Santo, derrama sobre minha família o dom do discernimento para identificar quando estamos sendo alvo de ataques espirituais através de feitiçaria, que possamos reconhecer os sinais, doenças súbitas sem explicação médica que resistem a tratamentos, sequência anormal de acidentes e má sorte, pesadelos repetitivos perturbadores, sensações estranhas de peso, opressão ou presença maligna na casa.
brigas inexplicáveis que surgem do nada, bloqueios financeiros persistentes, objetos estranhos encontrados próximos à nossa casa ou propriedade, animais mortos deixados em lugares estratégicos. Quando identificarmos estes sinais, que não entremos em pânico, mas em oração poderosa, invocando o nome de Jesus e ordenando que toda obra maligna seja desfeita. Ensina-nos a usar as armas espirituais que tu nos destes. O nome de Jesus, o sangue de Cristo, a palavra de Deus, a oração fervorosa, o jejum consagrado, a autoridade que recebemos como filhos de Deus. São Rafael, arcanjo curador, se algum membro de minha família está sofrendo consequências físicas, emocionais ou mentais de trabalhos espirituais malignos, venha com urgência trazer cura completa. Há pessoas que adoecem misteriosamente, que definham sem causa aparente, que sofrem de dores inexplicáveis, que experimentam confusão mental repentina, que são atormentadas por pensamentos suicidas implantados por demônios. Tudo isso resultado de ataques espirituais direcionados. São Rafael, com tua medicina celestial, antídoto divino contra todo veneno espiritual. Cura estas vítimas inocentes de maldade alheia, extrai de seus corpos, mentes e espíritos todo efeito residual de feitiçarias, purifica seu sangue de toda contaminação espiritual, restaura órgãos que foram afetados, equilibra hormônios e neurotransmissores que foram perturbados por interferência demoníaca, renova suas forças físicas, estabiliza suas emoções, clarifica seus pensamentos. Pai Celestial, oro especificamente contra espíritos familiares, aqueles demônios que acompanham linhagens familiares por gerações, conhecendo intimamente os padrões de comportamento, as fraquezas específicas, os pontos vulneráveis de cada membro. Estes espíritos são particularmente perigosos porque possuem informação histórica sobre a família, sabem exatamente onde atacar para causar máximo dano e operam com sutileza porque sua presença se tornou tão familiar ao longo dos anos que nem é percebida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ordeno que todo espírito familiar seja expulso de minha linhagem agora. Vocês não têm mais direito de permanecer. Vocês não têm mais autoridade aqui. Esta família foi comprada pelo sangue de Jesus e pertence exclusivamente a Ele. Todo o conhecimento que vocês acumularam sobre nós ao longo de gerações está agora obsoleto porque nos tornamos novas criaturas em Cristo. Velhas coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Vão embora para o lugar que Jesus determinar e nunca mais retornem. São Miguel, escolto estes espíritos familiares para fora de nossa dimensão existencial e garante que não encontrem caminho de volta. Senhor Jesus, oro também contra todo pacto demoníaco que porventura tenha sido feito por ancestrais de minha família e que ainda esteja em vigor, passando obrigações espirituais de geração a geração. Quantas pessoas, em momentos de desespero, de ambição desmedida, de busca de poder, fizeram acordos com demônios, venderam suas almas ou as almas de seus descendentes em troca de favores temporários. Esses pactos criam vínculos legais no mundo espiritual que precisam ser rompidos pela autoridade de Jesus Cristo. Declaro hoje que todo pacto feito por meus antepassados com entidades malignas está cancelado pelo sangue de Jesus. Não reconheço, não aceito, não honro nenhum compromisso que tenha sido firmado sem meu consentimento consciente. Sou descendência de Abraão pela fé, herdeiro das promessas de Deus, e o único pacto que reconheço é o novo pacto estabelecido no sangue de Jesus Cristo. Todo contrato demoníaco está rasgado, anulado, sem valor, sem poder. Toda reivindicação que demônios façam sobre mim ou sobre minha família, com base em pactos antigos, é rejeitada e declarada ilegal pela autoridade do nome de Jesus. São Gabriel,
Anuncia nos reinos espirituais que minha família mudou de reino. Não pertencemos mais ao reino das trevas, mas fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus. Anuncia que toda dívida espiritual, herdada de antepassados, foi quitada pela cruz de Cristo. Anuncia que estamos sob nova gestão, nova autoridade, nova proteção. Anuncia que os contratos velhos foram substituídos por novas promessas de bênçãos, vida, paz e prosperidade. Que esta proclamação chegue aos ouvidos de todo o principado, de toda a potestade, de todo dominador deste mundo tenebroso, de toda a força espiritual da maldade nos lugares celestiais. Que todos saibam que esta família agora pertence a Jesus Cristo e está fora do alcance de suas garras malignas. Deus Todo-Poderoso, preciso também orar especificamente sobre os sonhos que temos em minha casa. O mundo dos sonhos é portal espiritual, onde tanto Deus quanto demônios tentam se comunicar conosco. Quantas pessoas são atormentadas por pesadelos recorrentes que roubam o sono, implantam medos e deixam sensação horrível ao acordar? Quantos sonhos perturbadores com conteúdo sexual imoral, violento, macabro, que deixam a pessoa se sentindo suja e violada ao despertar? Senhor, toma controle do mundo onírico de minha família, que nossos sonhos sejam puros, edificantes, e quando tu desejares falar, conosco através deles, que sejamos capazes de ouvir claramente e compreender tua mensagem. Ordeno em nome de Jesus que todo demônio que opera em sonhos, íncubos, súcubos, espíritos de pesadelo, entidades que causam paralisia do sono, seja expulso e proibido de retornar. São Miguel, estabelece guardas angélicos ao redor de nossas camas durante as horas de sono, garantindo que este tempo de descanso seja realmente restaurador e não campo de batalha espiritual. São Rafael, oro pela saúde mental de cada pessoa em minha casa, particularmente em uma época onde depressão, ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos psicológicos aumentam exponencialmente. Sei que há causas naturais para muitos destes problemas: desequilíbrios químicos, traumas não resolvidos, estresse crônico. Mas também sei que há dimensão espiritual frequentemente ignorada. Demônios de tormento mental operam causando pensamentos obsessivos, vozes interiores acusadoras, sentimentos avassaladores de desespero, impulsos autodestrutivos. São Rafael, com tua medicina que cura tanto o corpo quanto a alma, traz equilíbrio e paz às mentes perturbadas em minha família. Onde há confusão, traz clareza. Onde há desespero, traz esperança. Onde há agitação, traz serenidade. Onde há trevas interiores, traz luz do entendimento. Que possamos ter pensamentos organizados, emoções equilibradas, vontade fortalecida, memória saudável, imaginação pura, consciência tranquila. Pai Celestial, finalizo este bloco de oração, declarando sobre minha casa que somos fortaleza inexpugnável para o inimigo, santuário sagrado onde tua presença habita permanentemente, oásis de paz em meio ao deserto caótico deste mundo. Declaro que as portas desta casa são estreitas demais para o mal passar, mas largas o suficiente para tuas bênçãos entrarem. Declaro que os muros desta casa são altos demais para inimigos escalarem, mas acessíveis para anjos sobrevoarem. Declaro que os alicerces desta casa estão fincados na rocha que é Cristo, inabaláveis por tempestades que venham. Esta é nossa confissão de fé, este é nosso decreto profético, esta é nossa declaração de vitória. Amém e amém. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua fé. São Miguel, São Rafael, São Gabriel e São Uriel já estão dentro da sua casa neste momento. Eles limparam o ambiente, destruíram toda a força do mal e encheram o seu lar com a luz do céu. Onde antes havia brigas, agora há paz. Onde havia medo, agora há segurança. E onde havia escuridão, agora reina a presença viva de Deus.
A sua casa foi libertada, os seus caminhos foram abertos e a sua família está cercada por uma muralha de luz e proteção divina. Então agora, firme a sua fé, se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações todos os dias. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente celestial. Escreva nos comentários: minha casa está livre e cheia da luz de Deus. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp, para que a libertação e a luz dos arcanjos alcancem outros lares também. São Miguel te defende, São Rafael te cura, São Gabriel traz boas notícias e São Uriel ilumina teu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.